pessoal, depois da treta da madrugada entre o Davi e o Matheus, enfim, Davi e Matheus conversaram hoje pela manhã no BBB 24, tá? Basicamente o Davi que chamou o Matheus pra conversar de manhã cedo, 6 horas da manhã, antes deles irem dormir. O Davi já tinha falado que ele queria conversar com o Matheus no dia de hoje, tá? E os dois meio que se resolveu. Vou contar tudo pra vocês aqui, além da gente passar pelas enquetes pra vocês verem quem está sendo eliminado do BBB 24, fechou? Estamos quase batendo 80 mil inscritos, então se inscreva, ativa o sininho e deixa teu like. Bom, basicamente, pessoal, a conversa começou com o Davi falou a seguinte coisa, ó. Pontos que você trouxe e algumas falas que você citou, eu fiquei analisando. Uma delas foi a que eu queria ser certo em tudo. Pra quem não viu, pessoal, ontem, lá no banheiro, se não me engano foi no banheiro mesmo, o Matheus falou que o Davi, ele quer ser certo em tudo, que o Davi, ele, o momento todo, ele quer ter razão. E ainda, quando as meninas estavam rezando ontem, também dentro do quarto, o Matheus falou que o Davi... ele tava sendo inconveniente, basicamente, tá? Que ele tava sendo inconveniente, que as meninas queriam orar, rezar, e ele tava gritando. E aí ele chamou de inconveniente, e lá no banheiro também ele chamou ele de sertão, que ele é o sertão, que tudo ele tem razão. Eu falei tudo isso na live de mais cedo, tá aqui nos cardzinhos aqui, tá? Aí o Matheus falou a seguinte coisa, ó, eu não quis pontuar o que, ao meu ver, em alguns assuntos, tu não dá o braço a torcer. Inclusive, esse negócio de dar o braço a torcer, o próprio Matheus falou ontem que o Davi, ele não cede, que ele não dá o braço a torcer, que ele sempre quer ter razão, ele nunca cede. Ele deu até o ditado que quem abaixa muito a cabeça, mostra a bunda, né, e tudo mais. Aí o Matheus falou com ele a seguinte coisa, ó. Por exemplo, eu tenho a minha opinião e eu sei que tu tem a sua. Esse é o meu ponto de vista. Não é querer pontuar que tu é o sertão em tudo. Eu não gosto de ficar de rusga-rusga com ninguém. Mas dependendo da situação, contigo, que é uma pessoa que eu quero o bem aqui dentro da casa, a gente tá jogando junto faz bastante tempo, ele falou, tá, pessoal? Eu sei que aqui dentro é um jogo individual, mas eu procuro viver isso aqui da melhor forma possível, o Matheus falou. Aí ele falou a seguinte coisa, principalmente a convivência. Eu, Matheus, ele falou, não tô dizendo que isso é um defeito teu, mas eu vejo que às vezes você não dá o braço a torcer, ou seja, não cede. Não olha o lado da outra pessoa, ele sempre olha o lado dele. Olha só pro seu umbigo, tem esse ditado, né, que só olha pro seu umbigo, resumindo. Aí o Davi falou a seguinte coisa, ó. É isso que eu quero que você me responda, né? O porquê que você acha que eu não dou o braço ao torcer. Aí o Matheus falou assim, ó. É isso que eu tô falando contigo. Não tô falando que tu é o sertão em tudo. Pode ter suado de uma maneira pesada. Resumindo, pessoal, o Matheus, ele falou que ele não estava querendo dizer que o Davi ele é o sertão em tudo. O que ele queria dizer é que o Davi, ele não cede, ele não dá o braço a torcer. Ele sempre quer sair por cima. E sempre os outros têm que abaixar a cabeça pra ele. E ele sempre tem que sair por cima de toda a situação, tá? Aí o Matheus, aí o Davi falou assim de coisa, ó. Mas é isso que você falou. Deu sempre. Gente, você não dá o braço a torcer é você chamar a pessoa de sertão, ou seja, a pessoa nunca cede. Ela sempre tá certa, tá? Aí o Matheus falou a seguinte coisa, ó. Sim, eu pontuei, mas não é no sentido literal. É que às vezes tu, pelo tom de conversa, levou pra um lado e que não é esse lado, tá? O Matheus falando que, tipo assim, o Davi, ele levou para um lado que é tipo um lado mais pesado, vamos dizer assim. E que ele queria só falar que o Davi não dava o braço a torcer. Que o Davi, ele não cede nunca. Que sempre é eles que tem que ceder e o Davi, ele sempre quer sair por cima, tá? Lembrando que essa conversa toda, pessoal, é por causa do Matheus ter chamado o Davi de sertão ontem e as meninas ter meio que concordado com o Matheus. Além disso também, lá no quarto, o Matheus chamou o Davi de conveniente. Uma coisa que eu quero pontuar, já que falar de pontuação, minha opinião, Eduardo, ficou nítido que pelo menos a Lani só tá com o Davi pro jogo, pessoal. Assim, ó, quem não viu isso ontem, não vê nunca mais. A Alane virou pro Davi e falou assim, Davi, você tem que ficar bem com o Matheus, não só pela amizade de vocês, mas pelo bem e a força do grupo. Ou seja, te queremos mais pelo grupo, Davi. Você faz sentido pra nós ficar do grupo, Davi.
Resumindo, tá? Se ontem, até ontem eu tinha alguma dúvida que a Alane, pelo menos, estava com o Davi por conveniência, agora eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza. Aí, o Matheus falou a seguinte coisa, ó, você também trouxe alguns pontos que eu não gostei. Aí o Davi falou a seguinte coisa, ó, o comparativo é que eu trouxe aquele dia foi pra te mostrar que eu te respeito e você me respeita o meu espaço, de cada um ali, né? Eu só quis te mostrar que existe respeito entre você e eu. O que eu trouxe de ponto, eu tenho um argumento para poder falar. Eu queria mostrar que eu não sou desrespeitoso com ninguém e que respeito as pessoas, o espaço e o limite de conversa. Lembra que eu falei que o Matheus chamou ele de conveniente mesmo, né? De desrespeitoso, porque ele estava gritando enquanto as meninas estavam rezando? Enfim, aí o Matheus falou a seguinte coisa, assim, mas em nenhum momento, né, ele quis dizer isso. Aí o Matheus falou assim, ó, mas foi o meu ponto de vista da palavra que você falou, desrespeitoso. Aí o Matheus falou assim, ó, sim, da mesma forma, tu levou o desrespeito no sentido literal da palavra. Tanto que eu expliquei lá no 4, numa boa. Eu sei que a gente tava envolvendo outro assunto ali. Eu gosto de resolver as coisas. Aquele negócio da Isabelle e você foi resolvido. Era um assunto tão pequeno que eu queria deixar claro ali mesmo. Tá? Aí o Davi falou assim, ó, no meu ponto de vista, eu te observei desde que você me chamou pra conversar e eu fiquei pegando no ponto. Eles cismaram com esse negócio de ponto, né? Ponto, 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 ponto. Se era um assunto que envolvia a Isabelle, porque queria conversar só comigo. Aí o Matheus falou o seguinte, que era um assunto pequeno, que a gente podia resolver ali mesmo, que não precisava de envolver outras pessoas, tá? Que esse negócio de falar de desrespeitoso, as palavras têm um peso, e aí ele pediu desculpas. O Matheus pediu desculpas pro Davi, falou, desculpa, te peço desculpas. Não falei de uma forma pesada a questão do desrespeito seu, a nível das suas atitudes, etc. Foi só uma pontuação minha. Não que você é um cara desrespeitoso. Mas aí ele falou, de fato eu errei com minhas palavras. Minhas palavras teve um peso muito maior do que eu queria que tivesse. E aí o Matheus pediu desculpa pro Davi. Tá. Aí o Davi falou assim, coisa, ó, toda palavra tem um peso. Por exemplo, briguei com o Binho, chamei ele de traidor. Eu tenho que me comprometer com o que eu falei. Eu sei o que eu tô falando e eu tenho um argumento. Basicamente falou ali o Davi, tá? Resumindo, pessoal, tudo isso me mostrou, sabe uma coisa? Talvez não o Matheus, mas a Alane me mostrou, gente, uma coisa muito forte. Que ela tá com o Davi, só pela conveniência, só pelo grupo. Até o Davi percebeu isso, pessoal. O Davi falou assim, desde o início, eles não queriam jogar comigo. Eles só quiseram jogar comigo depois que a Ana e o Marco saíram. Estranho, né? Ele falou com a Isabelle. Você foi a única que desde o início estava comigo. De resto, eles nunca nem olharam pra minha cara. Agora, depois que saíram, aí eles vieram conversar comigo. Tá? Inclusive, vai comentando aí, pessoal, de qual lado você está. Se você está do lado do Davi ou se você está do lado do Matheus. Aí o Matheus falou assim de coisa, ó. Eu falei, Davi, tá sendo desrespeitoso, que as gurias estão rezando. Não é que tu seja desrespeitoso. Eu tô dando uma dica de amigo, ué. O Matheus quer dizer o seguinte, não é que o Davi, ele é uma pessoa desrespeitosa. Naquele momento, em específico, ele estava desrespeitando as gurias que estavam rezando. Entendeu? Ponto. Ele não quis chamar o Davi de um cara desrespeitoso. Ele falou que no momento ele estava sendo desrespeitoso. Aí o Davi falou assim, ó, uma coisa que eu fiquei olhando também, todo mundo ora todo dia. Ninguém aqui tá desrespeitando a religião de ninguém. Eu tenho a minha fé, crença, todo dia, todo mundo ora. Eu respeito todo mundo aqui dentro. Eu tô falando da palavra que você utilizou, desrespeitoso. E aí o Matheus de novo pediu desculpas e falou, Davi, me desculpa, eu vou me policiar mais na hora de falar as palavras, para não sair uma palavra pesada como foi essa. Ele falou, aí ele falou, Davi, não foi no sentido literal, foi naquele momento em específico. Aí o Davi falou assim, ó, eu respeito todo mundo aqui dentro, todo mundo, eu tô falando a palavra que você vem utilizando. Essas palavras daquele dia, que usou ontem, de novo, desrespeitoso, está machucando o rapaz.
tá? Aí o Davi falou assim, ó, por mais que não seja no sentido literal, a palavra aqui conta muito. E eu fui julgado por um psil. Imagina por uma palavra desrespeitosa. O homem levou pro coração mesmo, tá, pessoal? O homem levou pro coração mesmo, sem dó nem piedade, tá? Aí o Mateus falou com o Davi a seguinte coisa, ó, não foi no sentido literal. Gente, eu entendi o Mateus. O Mateus falou várias vezes, Davi, não foi, você não é um cara desrespeitoso. O momento ali, você tava no momento ali, eu achei que você desrespeitou as meninas. Isso. Mas o Davi ficou, mesmo assim, ele ficou pé da vida com tudo isso. Aí ele falou assim, coisa, ó, te entendo, assim como eu fiquei desconfortável com a situação, que nem teve tanto volume, te tento e te peço desculpa de novo. Te falei, desrespeitoso foi no momento e não no literal. Não é que eu acho você uma pessoa desrespeitosa, pelo contrário, tu respeita, brinca com as gurias e faz muita coisa aqui que mostra o quanto você respeita os brothers. Não tiro esse mérito mérito seu. Essa palavra que eu falei, te peço desculpa e vamos policiar de novo. Mateus pediu umas 10 desculpas pro Davi. Tá? Aí o Davi disse com o Mateus, pessoal, a seguinte coisa, ó, aqui é um jogo, eu jogo com razão. Aqui é um jogo de comprometimento. Quando chegar no top 5, eu tava falando com a Isabelle, vou ter que votar na Alane e na Bia. Eu tenho uma lista de jogo, aí esse cara tá me chamando de desrespeitoso. Vai chegar lá na frente e ele vai usar esse argumento contra mim. E aí o Mateus, pessoal, falou jamais. Porque uma das coisas que mais o Davi falou com a Isabelle é que o Mateus estava criando argumentos, os fadas, os 3 fadas, que pra mim, gente, Davi e Isabelle são agregados no fadas. Eles não são fadas, eles são consequência, entendeu? Que tipo assim, a gente precisa deles, então traz eles pra cá. Aí o Davi tá fazendo que ele tava levantando argumentos pra poder ter motivo pra votar no Davi no top 5. E ele falou assim que jamais usaria isso contra o Davi. Jamais. Tá? Aí o Davi falou que na cabeça dele, você pode não ter maldade, mas eu tenho. Aqui é um jogo e a gente precisa ter maldade. E aqui o jogo vale um prêmio que pode mudar as nossas vidas. Gente, o Davi deixou bem claro, umas 10 mil vezes, galera, umas 10 mil vezes, que ele tá ali jogando. Ele já. Não é de hoje que o Davi fala isso. Ele já falou isso um monte de vezes. Ele falou, gente, eu não vim aqui pra brincar, eu não vim aqui pra conversar, eu não vim pra fazer, eu vim pra jogar. Ele já falou isso umas 10 mil vezes. Então não é segredo pra ninguém. Né? Bom, continuando, o Mateus falou a seguinte coisa, aí que eu quero que tu vire a chave, não é que é um argumento meu, é que isso pode virar pauta pra você, pra votar em ti, e não vai. Resumindo, gente, o Davi entendeu que o Mateus estava levantando uma coisa pra no futuro votar nele, e o Mateus falou assim que jamais faria isso, e que ele quer que vire a chave nesse negócio, que ele não fez isso pra poder ter argumentos contra o Davi, é apenas uma coisa de momento, e ponto. Aí o Davi falou assim, ó, mas mesmo se virar, eu tenho argumentos pra me defender. Caraca, maluco. Meu Deus do céu. Aí o Mateus falou assim, ó, eu sei disso. Chegar em um top 5, eu vou votar no Davi hoje, porque a dinâmica do jogo tá envolvendo isso. Eu tenho que fazer escolhas aqui dentro, mas não tenho nada. É um cara que vive tantas coisas incríveis aqui. Resumindo, o Mateus falou que quando chegar no top 5, ele vai votar no Davi. Mas com o argumento do quê? Chegou no final. Não tem quem votar. Amo esse cara, mas o jogo me obriga, por isso meu voto hoje é no Davi. Ele não vai argumentar nada de ruim do Davi. Pelo contrário, só vai votar com o argumento. Não tem outra opção. Aí o Davi falou a seguinte coisa, ó, mas é isso que eu tô falando com você. Se chegar no top 4 e acontecesse isso, eu não tenho medo, vou me posicionar também. Aí o Mateus falou a seguinte coisa, ó, eu sei, Davi, mas em nenhum momento eu falei que tu tem medo. Aí o Davi falou assim, ó, só deixando claro. Caraca, gente, o Davi, ele foi com 10 pedras, o Davi foi assim, ó, armado, entendeu? Se tu quer, o que você quer, eu quero em dobro. Mas aí, pessoal, os dois se resolveram, o Davi foi tomar um banhozinho de piscina, os rapazes se resolveram, pararam de brigar lá.
resumindo a ópera, pessoal, resumindo a ópera, o Davi ainda falou que ali é um jogo, que ele é um adversário dentro do jogo, somos aliados, mas nós dois queremos chegar o mais longe possível. Então, as coisas que você fala aqui dentro fazem diferença sim no jogo. O Davi próprio falou, pessoal, se um psil deu aquilo tudo, imagina um desrespeitoso. No final, pessoal, eu não vi, o Davi aparentemente não chegou a pedir desculpas pro Matheus, o Matheus pediu desculpa pro Davi, tá? E aí acabou a conversa. E agora eu quero que você dê sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião, o que você acha de tudo isso, tá? Eu vou mostrar as enquetes pra vocês, pessoal, pra gente poder ver quem tá saindo, mas é muito importante que você dê a sua opinião. Se você é Team Davi e se aceita as desculpas do Matheus, ou se você é Team Matheus e continua sendo Team Matheus. Quero saber a opinião de todos vocês, tá? Bom, as enquetes atualizadas agora de meio-dia, galera, bateu já 2 milhões de votos nos sites. A Giovana tá saindo com 30%. A Giovana saindo não. A Giovana tá com 31%, Fernanda saindo com 59% e Bia com 8% dos votos. A Bia é figurante nesse paredão, né? Eu vou mostrar aqui, pessoal, site, Twitter, YouTube, Telegram. Juntando tudo, bateu 4 milhões de votos. A Giovana está com 31%. A rejeição da Fernanda aumentou. Saiu de 53%. A última que nós apontamos, ela estava com 53%. Tá vendo aqui, ó? A de 3 horas da tarde de ontem. Ela aumentou 7%, está com 60%. E Bia com 8%. Inclusive, aproveita para comentar. Só quem chegou na final da live vai comentar assim, ó. Cheguei até aqui. Eu vou saber. E aí embaixo você coloca se você for a Fernanda, Giovana ou Bia. Fechou? No mais, galera, tem live hoje 9 horas da noite e no bate-papo com o eliminado. Beleza? Um beijo, até o próximo vídeo. Piscadinha do Mineirinho da Piscadinha. Vou ficando por aqui e tchau, tchau.